Olá, boa tarde. Vamos lá para uma live. Mais uma live hoje, quarta-feira. É a live referente às relações pais e filhos. E hoje é o desvio de conduta. Desvio de conduta que muitos pais enfrentam dentro de casa e não sabem lidar com, essas alterações dos filhos, essas rebeldias dos filhos. Não sabem. E aí vira um transtorno para ambos, de como lidar. E aí como você lida com seu filho quando eles estão ali sem controle, como se diz que os pais falam, eu não tenho mais paciência de lidar com meus filhos, eu não tenho mais nenhuma forma, não tenho mais jeito de lidar, que tudo que eu já fiz não deu certo, né? É como se fosse assim, entregasse, como se aceitasse, né? E aí, muitas vezes, larga de mão os filhos. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Eu sou Ruth, psicóloga clínica, autora e escritora. Na segunda-feira falo sobre o desenvolvimento, das nossas potencialidades. Na quarta-feira sobre as relações pais e filhos, que são as nossas bases para desenvolver essas potencialidades. E na sexta-feira, às 13 horas, todos os horários das 13 horas, sobre ansiedade, como conduzir a ansiedade, como viver diante de aflições sem ser afetados por elas. E hoje é o desvio de conduta. E como eu lido com meus filhos. Como eu vejo meus filhos se perdendo, caindo no mundo, sendo advertidos, muitas vezes agressões muito fortes, muitas vezes pode envolver polícia, porque interfere nesse envolvimento tanto social, como individual. São os direitos, que como se fosse a gente sai, dali da realidade, dali da situação que vivemos diante dos direitos sociais, e o direito, entre a família, como eles realizam esses comportamentos, esses meios de educar, de ajudar, de enfrentar, pode atrapalhar, bastante. E principalmente nos pais, Os pais ficam sem saber lidar, perdem ali o controle, Chegam reclamações da escola, Os filhos fazem bagunça, quebram as coisas, E aí são muito agressivos, chegam na escola, os professores já ficam com medo, que pode de repente eles se alterar e cria essa agressividade com os professores, os colegas, porque dentro de casa já não tem controle, tá solto, tá solto. Então, uma forma de expressar os sentimentos, mas é de uma forma que não é boa, nem para o adolescente, para criança ou adolescente, ou para ninguém, para os colegas, para o meio que vive. Não fica uma confiança ali daquela pessoa boa, clara. Ele fica como se fosse um estigma, Essa pessoa, ela não é bem-vinda, entende? Essa pessoa, nossa, já fico ali apavorada esperando se essa pessoa vai chegar. Então, cria um constrangimento muito grande, tanto para o adolescente quanto para os pais, que cria esse meio de ver as coisas sem saber o que fazer, Como fazer o que fazer. Em Samitiba, nos livros dele de educação, de orientação aos pais sobre isso, entende? E aí ele mostra que os filhos precisam de limites, Precisam de controle. Deixa eu deixar aqui que tá tendo um barulho. Precisam de limites, precisam de controle muito grande para poder orientar ele, apoiar, acolher, Precisa de acolhimento.
precisam olhar com outro olhar, porque se reclamam, se eu vou agredir, se eu coloco de castigo, se os pais fazem um monte de coisas para evitar aquilo, sem um diálogo, sem os filhos abraçar aquilo como uma verdade, né? E mudando, piora cada vez mais, né? Piora. Aí quer enfrentar os pais, quer bater nos pais, né? Tantos filhos que enfrentam os pais, né? E muitas vezes machuca, muitas vezes, né? Agride forte, muitas vezes matam mesmo os pais, né? Porque já se perderam ali, não tem mais esse controle, esse foco de raciocínio diante das coisas que está acontecendo, né? Que leva ao sofrimento familiar. E as relações pais e filhos, eles né? Um acolhimento para ambos, entende? Não é só para os filhos, não é só para os pais, ambos são inseridos, acolhidos nesse ambiente familiar, ambos são. Então, quando eles se dispersam, né? Quando eles se soltam, se perdem, então ficam desconectados com eles, né? Desconectado com a família e desconectado com o mundo. Aí cria essas agressividades, né? Eles não nasceram assim, eles se tornaram assim pela maneira que acham que assim é certo. Muitas vezes vê assim em casa as agressividades, né? Muitas vezes tá dentro do ambiente familiar as agressões. Então eu acho, né, que é normal, né? Os filhos vão achar que é normal, porque tá num ambiente que muitas vezes só vê isso, não vê, né, ali respeito, não vê uma fala ali mais firme, orientando, apoiando, né? Não, muitas vezes não vê. Até mesmo os conselhos ali, a forma de lidar com os filhos, de orientação, são agressivas, entende? São agressivas. Então, as crianças, os adolescentes, ninguém gosta de gritos, né? De barulhos, de xingamentos, né? De bater, não, castigos. Não, eles não dão com isso, não é isso. E isso não resolve, né? Não resolve. Sabemos que na porrada, assim, a agressividade não resolve, né? Assim, as pessoas que sonham o desvio de conduta já tinham tudo perfeito, já tinham melhorado, né? Esse lado, já estavam tudo dentro ali, seguindo ali a ética ali certo da social e da forma como dos convívios dos direitos, né? Dos direitos sociais e dos direitos individuais, né? Não estariam tudo certinho, né? Então, a nossa conduta vai depender dos nossos valores, nossos princípios e a nossa personalidade, que pode ser inata ou aprendida, desrespeitando as normas sociais ou direitos pessoais, podendo levar a graves resultados, como eu acabei de falar, referente aos nossos, né, os direitos, até onde, né, só vai até onde eu posso ir. Do passou dali já é o direito do outro. Então, a forma de como os pais lidam com os filhos, eles aumentam mais essa agressividade e podem perder os filhos, né? Perde os filhos pro mundo, pelo meio onde eles vão ser inseridos, que ali tá iguais, entende? Fica igual. Então, o ambiente igual, o comportamento igual, busca aquele grupo, aquele tipo de amigos iguais. E aí não consegue vincular mais facilmente com a família. Nada é perdido, entende? De jeito nenhum. Não podemos ali aceitar e não deixar. Não, assim, meu filho se transformou. Não, de jeito nenhum, né? Então, tem essas né, grandes qualidades que todos nós temos, só que no momento está dando a vazão ao lado agressivo, né, de quebrar tudo, quebrar as carteiras na escola, brigar na rua, quebrar lâmpadas na rua,
né? Telefone públicos, as praças, né? Pincham os lugares, tem os pinchamentos normal e tem um pinchamento que é para, né, ali fazer muita perversidade, né? Deixar o ambiente que é nosso, é de todos, mais feio ainda, né? Quebra as coisas, quebra os parques, né? Então cria como se fosse um adolescente sem freio, né? Ali sem controle, né? Só que tem controle. Não precisa ser ali repreendido amargamente, né? Mas só que o quê? Ação e reação, né? Se eu faço aquilo, eu vou pagar diante né? Da lei que segue, né? Ali da nossa cidade, do nosso país, não pagar por aquilo, né? É um patrimônio público, né? E também tem ali os individuais. Então, tudo isso, né, causa sofrimento para os pais e para os filhos mais ainda, né? Fico mais ainda. É um pedido de socorro, né, que eles têm. Eles fazem, eu estou vendo, me perceba, eu quero ser inserido, é a formação da identidade, que se perdem e aí não sabe lidar com aquilo, aí ficam perdidos, não sabe lidar com a vida, não sabe lidar com o que ele vai ser para o futuro, né? Então, aqueles sonhos que tinha, muitas vezes eles não conseguem realizar, né, dentro daquilo que eles esperam, e aí se revolta, né? Se revolta. E já começa desde pequenininho, né? Cuidado com os filhos, com as birras, chegar na rua, no shopping, começar a brigar, a querer aquele objeto, os pais fazem de tudo para dar, para não ver aqueles escândalos, né? Cuidado, que já começa ali, já começa. Os filhos conhecem os pontos fracos dos pais, conhecem, né? Então, cuidado com esse comportamento dos pequenininhos, que pode, né, ali ir piorando, que fica essa perturbação, né? Falam que é transtorno de conduta, desvio de conduta, de forma é uma forma de né, ter esse comportamento ali muito balançado, triste, né? É aquela criança desafiadora, desafia, né? Os pais, os professores, né? Eles começam desafiando, que viu com o desvio de conduta, né? Tem um desafio, né? Que quer mostrar, quem manda aqui sou eu, que quer mostrar poder, né? Então, é uma forma de que eles usam de defesa, né? Qual a melhor maneira de corrigir? Regiane, a maior maneira de corrigir é se colocando no lugar do filho. A maior maneira de se corrigir é o amor, né? Quem ama educa, quem ama acolhe, quem ama compreende. Desde pequeno você já tá vendo se ele está ali se alterando. Se uma criança pequenininha, ela tá com um brinquedo, você toma, você já vê a reação dela como ela é, né? Quer porque quer, já briga, já chora. Ela tá expressando aquele sentimento porque eu tirou aquilo que eu quero, né? Mas ela tem que começar ali a entender. No comecinho eles não sabem diferenciar das coisas, né? Então a forma, né, é tirar o objeto de vez. Eu substituo pelo outro, né? Se ele tá com um objeto, que chega uma criança que tá ali querendo, ou então se tá com esse objeto, vai pegar esse objeto, ele é perigoso para a criança, precisa substituir por outro, um que ele mais, né, gosta, ou fazer qualquer coisa, brincadeira, tira o foco, fazer com que olhe e tire, porque se tira, se puxa, ali ferrou. Para os adultos, né? Já é difícil, a gente lida com esse tomar, como se já leva esses tomar da gente, né, para fases adultas, né? Tomou meu emprego, tomou meu marido, minha esposa, meu namorado, tomou isso, tomou aquilo, entende? Então vira para a idade adulta,
com aquela forma de posse. Eu quero e acabou. Não tô nem ligando se o outro vai gostar ou não. A mesma coisa com os adolescentes, né? Se eles começam a não obedecer, aqui, como se os pais não souberem, que eles acham que os pais não sabem de nada, que é eles quem sabem, né? Mas só que o quê? Ele se tornou assim pelo meio que foi criado. Os pais têm a responsabilidade, né? De tudo isso. Não dá limite, deixa como quer, entrega como se fosse ali, né, educado pelo mundo. O mundo ensina e o mundo bate sem dó e nem piedade. Todos nós sabemos disso, né? Então, sabe, a duras as penas ali, a forma de como educar. Então, é transformar esse jeito na hora que começar, já tem que cortar. Isso é para tudo na nossa vida. Se eu não gosto daquilo que o outro fez comigo, eu preciso falar, porque senão o outro não vai ficar sabendo. Não precisa gritar, brigar. Eu preciso conversar. Não gostei dessa atitude por isso, isso, isso. O filho tem que saber se cada ação dele, ele vai ter uma reação, boa ou ruim. Quando a criança ou adolescente, boa tarde, Cláudia, eles não sabem identificar aquilo. Que aquilo eu vou bater no outro, vou picar o tapa, mas vai ficar por isso mesmo. Entende? Ele tem que saber que ele deu um tapa, não é para dar o mesmo tapa nele, né? Como tem pais que até quando a criança morde eles mordem também, né? Opa, então eu tô me igualando. Se a criança bate na outra, eu bato nele. Igual quando a mãe pequenininho tá brincando, o pai brincando com quem foi, ele lasca o tapa na cara. Não é? Não tem a criancinha que lasca o tapa na cara. E depois, nossa, eu fechei tudo aqui, tá? Né? E depois vai beijar, vai passar a mão. Não é assim que acontece? E aí? De novo. Se os pais não pegam assim na mãozinha, que não é para bater, não é para bater mais. E não fala forte olhando no olhinho. Por quê, macho? Tem que explicar por quê. Ah, não entende é novinho, os pais acham graça. Entendem sim, eles não fazem mais. E quando vai fazer, ele já olha para ver qual é a reação dos pais. Entende? Já olha que já vai saber qual é a reação dos pais. Eles sabem sim. Né? Então, é cortando de primeira. Não e não. Né? Então, é substituir as coisas. E quando uma criança vai machucar o outro, eles têm que... É obrigação dos pais fazer com que, né, leve a criança para cuidar daquela criança ou do adolescente que ele machucou. Se briga na rua, machucou o colega, ou mesmo que nem viu a pessoa se cortou, né? Fez curativo, ou se hospitalizou, muitas vezes as porradas foram graves. Ele tem uma obrigação de ajudar, né, na recuperação desse outro adolescente ou dessa outra criança. Tem que ir lá fazer curativo, tem que ir lá para se colocar no lugar do outro. Porque se ele não coloca no lugar do outro, ele não tá nem aí. Ele vai achar que é normal, entende, Regina? Vai achar que é assim e acabou. É natural agir assim. Porque não vai ter nada, não vou sofrer nenhum danos. Aí chega no momento que aí já faz coisa demais, aí vai, né? Vão alertar ali, né? A polícia, né? Ou então as instituições de menores para poder dar um suporte, um apoio, primeiro conversando com os pais, depois com eles. Se não continuar, eles vão pagar, né, o preço por aquilo, né? Pode ser ali com penas leves, depois com outras penas. Só que aí eles vão vindo, eles vão se revoltando muitas vezes, entende? Porque muitas vezes vai ficar mais revoltada ainda. Então, é tudo isso. É com nós se revolta mais. Então, quando faz com aquilo, depois volta e vai fazer coisas piores. Quer dizer, não tá nem aí. Aí fala, se eu morrer, se acontecer isso, não importa. Quer dizer, não importa, não valoriza a vida, não valoriza o outro, não respeita a si mesmo, não respeita o outro, entende? Então, cada vez mais piora.
cada vez mais. Então, é o amor, é o acolhimento, é falar direitinho, é dialogar, falar, meu filho, é assim, assim, assim. Você quer fazer? Você vai ter, você pode ter tudo isso, tem que falar que é assim, 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 né? Caso ele haja ao contrário, o resultado pode ser esse, esse e esse. E aí você escolhe, você vai pagar para ver. Entende? Porque a obrigação dos pais é orientar, é amparar, é falar, é aquilo ali. Mas quando eles se decidem fazer, agir, os pais não tem como controle, não dá. Não tem como evitar, porque já fez, já foi. Não tem. Só que ele vai ter que pagar por aquilo. Então, tem que começar a dar limites a ele. Se você fez isso, você vai ter isso. Porque é ação e reação. Ah, eu perdi um celular, não tem problema não, eu vou te dar um novo. Eu vou lá, compro o atual, né, da época. E aí? Eu estou estimulando meu filho a fazer coisas ruins, porque também ele vai saber, se eu fazer coisas ruins, eu vou ter esse aqui. Entende? Então, como eu estou educando meus filhos? Como eu educo? É igual eu fui educada? Vou melhorar essa educação que meus pais me deram, né? Então, como se eu fizesse isso com meus pais, como que eles fariam comigo? Entende? Então, por que eu vou deixar os meus filhos fazer isso? E eu me tornei como? Com a criação que eu tive com os meus pais. Eu me transformei num delinquente, numa pessoa mal, ou transformei num homem de bem? Um ser de bem. Um homem de bem, né? Referente a homem e mulher, né? Então, eu me transformei num homem de bem. Um ser, né? E aí? Então, é a forma de como a gente entende, foi criado, tem toda uma criação, mas só que nada justifica, tem um aprendizado, né? Tem a forma de como a gente aprende, educa, ama, né? Ali tem livros que orientam, que cada vez mais ajuda os filhos em Samitiba, né? Maravilhoso. Tem um monte de outros livros. Tem até o meu, se quiser, que é Relações Pais e Filhos e Seus Reflexos, que também ajuda os pais e os filhos a lidar no seu dia a dia, a se conhecer e ajudar no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, tudo tem meios, né? Se eu não sei, eu busco aprender, porque vai ficar em sofrimento a família e os filhos, entende? Cada vez mais que vai passando, vai piorando. Em vez de estar ajudando, né? A família tá bem, tá feliz, piora mais ainda, piora, né? Vai entrando em um conflito que muitas vezes não dá, né? Causa muitas agressões, muito sofrimento, muito constrangimento. Essa perturbação interna dos adolescentes, né? Ali tá matando eles, né? Matando. Então, que perturba ali a mente, fica negativa, então não fica um aluno, né? Ali que ajuda os colegas, só querem ali aprontar, né? Só querem tirar a atenção dos outros colegas, não é bom na escola, né? Tem deficiência, dificuldade do aprendizado, pode ter, né? Pode ter um monte de problemas, né? Por isso que tem que analisar tudo direitinho, se tem problema psicológico, levar no neuro, te fazer todos os exames, conversar com o filho, meu filho, você tem, o que é que eu posso te ajudar, o que é que eu devo fazer, você está sentindo o que, você quer o que da vida, o que você espera da vida, saber os sonhos dos filhos, o que eu posso ajudar nos seus sonhos, orientar meus filhos, é assim, a vida é assim, né? E aí você vai aceitar como? Seus pais só podem te dar isso aqui, neste momento,
né? Quem sabe mais tarde eu posso te dar isso que você está querendo. Não é fazer das tripas coração, fazer de tudo para dar aquilo ao filho, porque senão ele vai ameaçar, ele vai ficar infeliz, porque a criança ou adolescente ele não pode ser frustrado, não pode ser entediado, não pode ser nada, tudo cheio de mimimi. E aí sofre, entende? Só que é a realidade da vida, né? E essas frustrações e tudo, né? As perdas e tudo faz parte da vida. Quem não quiser sentir, né? Medo, insegurança, frustrações, ansiedade, tudo que for, vai morrer, morre. Porque só se tiver morto se não sentir, né? É o sentir e o sentir, entende? Não é o sentir para prejudicar, para fazer mal, para ali machucar, viver em sofrimento, aquela aflição imensa. Não. É perceber, é sentir, mas isso aqui, ó, eu vou me empurrar para alcançar aquilo que eu quero, para correr atrás, né? Não é para ficar em sofrimento. A forma que a gente enxerga as coisas, que ficamos em sofrimento, não é como elas são. Entende? Então, cada vez mais que demora de cuidar, de amparar, de entender, de acolher, piora mais. Mas só que o quê? Os pais só dão o que tem. Eles não podem dar o que não tem, né? Nada justifica, mas eu não posso querer que meus filhos sejam assim, porque eu também estou dando o quê? Que tipo de exemplos eu estou sendo dentro de casa? Como ele se espelha? Porque os pais é um espelho, né? O pai e a mãe é um espelho. Eu olho e vou me espelhar neles. E aí? Como eu estou espelhando nos meus pais? Como ele está sendo? Então, eu tenho que me espelhar e ressignificar aquilo no qual eu não, né? Eu não aceito nos meus pais. Muitas vezes eu quero que os pais sejam perfeitos. E os pais não são perfeitos, somos seres humanos, né? Normal. Então, precisamos entender. Enquanto não entendemos ali a situação da nossa história de vida, da nossa vida, ali da nossa família, o meio onde eu nasci, onde eu estou inserindo, por quê, para quê. Não nascemos para sofrer, para passar necessidade, fome, não. A gente foi se conformando com aquilo, com aquela situação, entende? É conformando. Porque tem um monte, né? Aliás, assim não teria as pessoas que saíam de lá do fundo do poço e voavam, entende? Era todo mundo que estava no fundo do poço ia ficar no fundo do poço para a vida inteira, entende? E não é. Fica no fundo do poço até estruturar as bases para voar. Porque é no fundo do poço que é construído os alicerces daqueles prédios mais altos, né? Quanto mais o prédio é alto, mais o alicerce é mais profundo para aguentar todo o peso. A mesma coisa é a nossa vida. Quanto mais sofrimento pela visão, pelas coisas que passamos, porque nascemos inseridos numa família que é de sofrência mesmo, de um monte de situações dolorosas que são, né? Eu não posso achar que só é isso, a vida é isso, a vida é cruel, a vida é dura, eu vou passar dificuldade, é isso. Não, porque precisamos espelhar para outras coisas. Raciocinar, usar a inteligência emocional raciocinada, não é só se contentar. Eu nasci na miséria, vou morrer na miséria. Assim que nasceu na riqueza, ia morrer na riqueza. Tantos milionários que ficaram tudo sem um centavo. Tá entendendo? Não quer dizer nada. É a forma de como a gente vê as coisas, do que eu me faço. Eu transformo a minha vida nisso. É como eu aceito. Então, para criar essa confiança na relação familiar, para que os filhos se estruturem, não crie esse transtorno de conduta, né? Esse desvio de conduta, que fiquem uma pessoa
né, digna de ser, de crescer, desenvolver o seu potencial, as suas potencialidades, com base na estrutura familiar e na construção que ela forma dentro do meio que vive inserido, tanto nas relações familiares como no meio social, né, nas relações sociais que ele voa, entende? Então, é do todo ser, é uma parte nata, é outra parte eu vou construindo. E aí, o que é que eu estou construindo? Então, minhas lives eu oriento para que as pessoas consigam ver com outro olhar aquilo que não consegue ver ainda, entende? Ao amor, resgatar esse amor, essa proteção, esse acolhimento, primeiro consigo mesmo, depois com os seus familiares. Então, é o acolhimento. Eu não posso odiar, brigar meu filho, machucar ele, porque ele está com esse comportamento. Eles acham que é normal, é assim e ser. Então, cabe aos pais orientar o meu filho. Esse comportamento machuca você e vai machucar lá fora as pessoas e machuca seus pais. Né? É desse ponto que você viver assim, porque você vai ficar bem. E aí você vai escolher o qual. Tem que deixar os filhos escolher. Na hora de, se fizer alguma coisa, se botar no castigo, é 1 minuto a cada ano. Tem uns 5 anos, 5 minutinhos lá, sim, mas não é preciso isso. Não precisa quem castigar, mas se for, tem gente que castiga, bate, bota disso, bota... Não tem necessidade, não preciso. Oi? Chora não, doutora, tá chorando não, viu? Então, quem chora é de chorar mesmo, ver o sofrimento dos pais e dos filhos, né? Sem saber lidar, tudo assim, igual uns bichinhos assustados, com medo, sofrendo, entende? É muito triste, mas cada um com seus problemas, né? E cada um de nós somos responsáveis por nossos problemas e somos ali capacitados para resolver os nossos próprios problemas. Não é ninguém, né? Temos esse poder de transformar os problemas e resolver os problemas. Não é o outro. Se eu não sei, buscar ajuda, entende? Buscar ajuda. Então, é uma maneira de ver a vida com outro olhar, o olhar da alma e do amor. Se teus filhos não tá sabendo educar, busca ajuda. Vai ler, vai buscar ajuda, se não consegue conversar, não tem diálogo na família, tá se perdendo os filhos, o diálogo não flui dentro, né, da relação familiar, nem os pais com os filhos, nem vice-versa, precisa de ajuda. Precisa conversar, que muitas vezes a forma que se expressa, aquela pessoa não entende. Não é que não está sendo expressado, entende? Mas é a forma de se expressar, o outro não entende. Acha que não tem acolhimento, não tem amor, né? Não é compreendido. Então vira aquela agressividade, porque exige uma formação, uma criação assim dos pais, mas os pais dão esse jeito. Mas só que às vezes os pais estão fazendo as mesmas coisas ali só que não entende. É como se um falasse inglês e o outro em alemão, entende? E por isso que temos que aprender os idiomas. Aprender a se colocar no lugar dos filhos. Aprender ali a descer, né? Ali a igualar com os filhos. A se colocar no lugar deles. A descer para a idade dos filhos. Pô, meu filho tem essa idade. E aí, se eu tivesse a idade dele, com isso aí eu faria o quê? Eu queria que meus pais fizessem o quê? Como eu gostaria que meus pais fizessem comigo? Por que eu vou fazer com meus filhos? Diferente. Vou machucá-lo, em vez que o que eu quero é acolher, é colo, é abraçar. Tem? Por que eu vou bater? Por que eu vou castigar? Então, é se colocar no lugar do outro. Então, é desenvolver essa capacidade de expressar o amor, né? Da maneira que a gente quer pra gente, precisa dar ao outro.
senão fica em sofrimento. Porque eu tô guardando aquele bem mais precioso, né? Expressar o amor, o sentimento para os meus filhos, meus familiares, principalmente, né? Para conosco. Então, é a forma de ver as coisas, né? Essa é a prova de amor que a pessoa espera receber. Não é ser conivente, e sim compreender a fraqueza do outro, né? Que é o textinho do meu livro. Então, é a fraqueza do outro. Porque tem pais que eles é conivente, né? Esconde os filhos, chegam ali, as pessoas falam que eles fez isso, fizeram isso. Não, não foi meu filho, esconde, mente, né? Muitas vezes paga aquilo em vez do filho pagar. Então, eu tô sendo conivente, em vez de eu estar... e aí? Tá, Regiane? Obrigada. A live vai ficar salva no Instagram e no YouTube. Se quiser ver depois, fique à vontade. Pode ficar à vontade para compartilhar também, né? Qualquer coisa pode me perguntar que puder eu oriento. Fique à vontade. O que não pode é ficar calado, né? Com vontade de falar e não expressar os sentimentos, não falar, porque senão não vai ficar sabendo, né? E nem vai melhorar a situação que muitas vezes tá em conflito, não tá sabendo lidar com elas. Então, falar dos seus sentimentos, né? Os nossos pais muitas vezes são muito agressivos, né? Foram muito agressivos, mas era a forma como eles podem, né? Foi o que podia dar, não pode. A gente não compreendeu esse lado, muitas vezes não deu para compreender que a gente tinha que, né, entender aquilo ali, essa forma de amar. Então, cada gesto pequenininho nas pequenas coisas representa o amor, né? Mesmo uma palavra dura representa o amor. Mesmo a porrada representa o amor, evitando que sofra lá na frente, entende? Quantas vezes? Pela teimosia, né? Meu pai mesmo me deu 3 surras, braba de cinturão, fiquei toda marcada, sofrência, só 3, né? Depois ele não bateu mais, ele evoluiu, amém, né? Mas só que muitas vezes os filhos não sabem por que tá apanhando, né? Mas os pais sabem por que tá batendo, ou então vice-versa. Muitas vezes as pessoas sabem por que tá apanhando. Então, é uma forma de educar. Foi para me machucar só para me machucar? Não. Foi para ver, criatura, se tu não mudar, se tu não andar direito, se tu não conseguir consertar, tu vai apanhar de novo, vai apanhar da vida e a vida vai bater mais forte ainda, né? Só isso. É uma forma de impor limites. Precisa ficar porrada? Não, mas se faz, fazer o quê, né? Palavras ditas e pedra atirada, não tem volta, né? Uma surra, não tem como voltar. Então, eu criei meus filhos, eu não bati, né? Mas eu não batia nos meus filhos. Então, era conversa. Falava aquilo ali, o pé assim, era duro. Não, e acabou. O não precisa ser dado, né? E receber. Tanto não é um não solto, um não sem dizer o porquê, e nem um sim solto. Não é resposta, nem sim, nem é resposta. Não, por isso, isso. Sim, de deixar você fazer isso, porque isso eu sei que isso é bom, isso você eu também faria o que você quer fazer. Entende? Como eu já falei aqui, que eu gostava de sair, chegava a época de carnaval e São João, fugia, né? Queria ganhar o mundo, né? E teve um São João que minha mãe não deixou, e esperneei, chorava, e não foi. Não fui, não deixou, né? Muitas vezes saía escondida e muitas vezes acontecia as coisas que eu me arrependia. Opa, não precisava, né? E dessa vez que eu não fui, como eu já contei aqui em outras lives, que eu não fui porque ela não deixou, né? Para outra cidade, para o São João. E teve um acidente nesse carro que eu ia com o pessoal e um dos nossos amigos morreu no acidente,
né? Eu poderia morrer, poderia ter ficado. Então evita. Os pais também evitam os filhos de sofrimento, né? Os pais evitam os filhos de passar por situações. Como a mesma forma, os pais curam os filhos. Vou fazer uma live sobre, né, a forma que os pais curam os filhos com seu amor, entende? Então, é o amor. Simplesmente ame, né? Converse. Se tá difícil o diálogo com seus filhos, sente, ó, meu filho, sua mãe, eu tô aqui. No que precisar, conte comigo, no que eu possa ajudar, né? Se você continuar desse jeito, você vai sofrer. E aí, você escolhe o quê? Vai sofrer? Que seja um certo ponto que, como ele fala, eles endurecem o pescoço e não quer obedecer, né? Mas tem que existir respeito pelos pais. Não tem afinidade, tem que ter respeito, né? Quando você tiver maior de idade, quando você estiver ganhando seu dinheiro, você sai, vai embora, vai cuidar da sua vida. Mas enquanto você estiver na minha casa, você precisa me respeitar. Precisa ter respeito, porque senão ficar fora da lei. Tem que impor, tem que olhar no olho e impor. Vai ser assim, sim. Se não quiser, ó, for. Não é assim. Tem filhos folgados, entende? Que os pais fazem tudo. Adultos e as mães, os pais tá ali lavando calcinha, cueca, tênis, a roupa lavada, tudo ali perfeito. Porque tem que ter, é obrigação, quem disse. Mas fazer. Os pais precisam de estar desde pequenininho. Terminou de brincar, guarda os brinquedos. Se vai pegar outro brinquedo para brincar, guarda aquele que deixou esparramado. Entende? Tem que dar conta da educação. Se vai fazer larga roupa jogada dentro da casa, pegue as roupas para jogar no lugar certo. Organizar, não precisa brigar. Faz uma lista assim, ó. Tem tudo para fazer. Isso aqui escolha, porque fica mais fácil deles fazer com mais vontade, né? Lá e fazer para os filhos. Que não. Tem que ensinar desde cedo. Senão tá se dando uma pessoa folgada, que depois vai querer casar, não casa com a esposa, quer casar com a mãe, né? O pai, porque faz tudo para ele, quer tudo nas mãos. Tá entendendo? Quer facilidade. E não é assim, é compartilhar. Se eu tenho isso para fazer, eu preciso fazer as coisas, né? Não é só porque tem empregado para fazer que eu não vou fazer nada. Quem foi que disse? Na minha casa eu sempre tive a pessoa que trabalhava comigo e nenhuma forrava a minha cama. Eu acordava e ia forrar a minha cama. Entende? Ninguém forrava a minha cama. Né? Nenhuma lavava minhas calcinhas. Né? E eu fui criada e minha mãe tinha lavadeira que chegava com a roupa passadinha, tudo, né? E tudo ali, ia lá, arrumava tudo direitinho. Minha mãe não arrumava as nossas roupas. Entende? Então, é a forma de como eu educo, como eu quero que sejam as coisas. Então, é limites, é impor, é organização. Se não sabe, vai buscar como faz isso, como orientar isso, pede ajuda. Entende? Muito obrigada. Fica com Deus. Na próxima sexta-feira vai ser sobre ansiedade. Né? Vai ser o último subtipo de transtorno de ansiedade que eu vou falar. Né? Foram 9 subtipos e vai ser o último. Deixa eu ver qual será o último, né? É devido à contradição médica, né? Quer dizer, as doenças, alterações de doenças físicas que transformam em ansiedade, que a gente fica ali com medo de receber uma notícia, né? Antes nem fez um exame muitas vezes, mas a gente já fica com medo de receber a notícia do exame, né? Já altera, já fica ansiosa. Então, fique em paz, educa, quem ama, ampara, quem ama, acolhe, né? Converse olhando no olhinho dos seus filhos, se coloque no lugar dele, abrace, beije, insira ele na relações de vocês no dia a dia, né? Que ele se sente pertencente ao meio que está vivendo, então, senão eles se sentem soltos. Então, muito obrigada e fiquem em paz.